Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Parecer final da comissão processante opina pela cassação de mandato do vereador Marquinhos das Bananas. A sessão de julgamento do caso pelo Legislativo Patense terá início nesta quinta-feira. Caminhonete roubada é recuperada pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Mulher denuncia ter sido estuprada por 2 homens em Lagoa Formosa no último fim de semana. Falta de qualificação impacta nas contratações do comércio para o fim de ano. As movimentações na retomada das aulas obrigatórias 100% presenciais. Unipan lança processo seletivo 2022. Futebol. Atlético enfrenta o Grêmio de olho na ampliação da liderança. Pacientes aguardam na UPA quase 2 meses por procedimentos médicos. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Uma jovem de 20 anos de idade denunciou ter sido estuprada em Lagoa Formosa no último fim de semana. O crime ocorrido no domingo teria sido praticado por 2 homens. A jovem de 20 anos relata que foi estuprada por 2 homens de 21 e 30 anos, que aproveitaram do fato dela estar embriagada para violentá-la. Tanto a vítima quanto os suspeitos são de Patos de Minas. Estavam em Lagoa Formosa na ocasião do crime, que ocorreu no bairro Cidade Nova. Boa tarde. A Polícia Militar foi procurada aqui na cidade de Patos de Minas, num ponto de registro de redes, na segunda-feira, por volta de 12h30, por uma moça que disse que estava em Lagoa Formosa na madrugada do dia 1º, estava ela e outros colegas, inicialmente na praça central da cidade, fazendo uso de bebida alcoólica. Posteriormente, eles deslocaram para uma residência lá no bairro Cidade Nova. Já nessa residência, eles vieram lá a pernoitar, né? E durante a madrugada, ela teria sido estuprada por 2 indivíduos, que inclusive ela relata que são conhecidos dela, que também estavam lá fazendo uso de bebida alcoólica e pernoitando nessa residência. A vítima disse que durante o ato, que ocorreu por volta das 4 horas da madrugada, teria sentido alguém tocando em suas partes íntimas. E mesmo pedindo para que eles parassem, a dupla continuou, retirando-lhe a calça jeans à força. Ela chegou a gritar por socorro para o casal de amigos que dormia no quarto ao lado, mas eles não ouviram. A moça relata que só conseguiu se desvencilhar dos 2 suspeitos quando eles a soltaram, após a consumação do estupro. Conhecidos pela vítima, os envolvidos chegaram a ser contatados pela Polícia Militar após o crime, mas não foram encontrados. Eles foram identificados, foram acostados os seus nomes no boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência foi repassado aí para a Polícia Civil. Caso foi repassado, né, à Justiça, com certeza vai haver uma investigação, né, e eles posteriormente aí serão ouvidos, né, e responsabilizados na medida que eles possam realmente se defender, né. Uma caminhonete roubada em Joatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi recuperada pela Polícia Militar de Meio Ambiente nesta quarta-feira. Essa Toro foi roubada no dia 24 de junho na cidade de Joatuba, Minas Gerais, e foi recuperada pela Polícia Militar de Meio Ambiente na tarde desta quarta-feira aqui em Patos de Minas. Eu conversei com o sargento Adilson a respeito desta ocorrência. A nossa guarnição, né, o grupo especializado em policiamento de meio ambiente, em patrulhamento ali na área do Varjão de Minas, a gente teve umas informações nos relatando fatos da área ambiental. Aí a gente abordou essa caminhonete, né, que era alvo da denúncia a princípio, e referente à parte ambiental, né, que constava na denúncia, não foi localizado nada de irregular. Porém, ao fazer consulta, né, nos dados da caminhonete, placa, chassis e demais sinais de identificação, a gente começou a notar algumas divergências. E aprofundando nessas pesquisas, nesses levantamentos, a gente chegou ao fato aí de que essa caminhonete ela foi tomada de assalto, né, na cidade de Joatuba, Minas Gerais, no mês de junho desse ano. Sim, ela se encontra, né, com a placa de uma outra caminhonete semelhante a ela. Essa caminhonete está emplacada na cidade de Curvelo. Uma guarnição nossa fez contato com a proprietária dessa caminhonete na cidade de Curvelo. A verdadeira, né, a caminhonete verdadeira, ela se encontra lá na garagem da proprietária. Então,
se trata de um clone. Eles colocaram a placa aí de uma caminhonete com as mesmas características para passar despercebido. Ele relatou para a gente que há cerca de 25 dias que ele comprou essa caminhonete de um indivíduo. Segundo ele, esse indivíduo se identificou sendo do norte de Minas e não passou para ele muitos dados. Ele, segundo ele, vendo aí uma oportunidade de comprar um veículo, às vezes com um valor abaixo do mercado, né? Entrou numa situação dessa e adquiriu esse veículo produto de crime, né? Produto de roubo. O suspeito não tinha passagens pela polícia até o momento, é de Varjão de Minas e deve responder, um dos crimes que ele deve responder é o crime de receptação. E ele é um empresário, né, da cidade de Varjão de Minas, né, a princípio sem nenhum envolvimento na área criminal. A Polícia de Meio Ambiente também orienta a população a respeito dessas compras de produtos, seja na internet, que estão abaixo do valor de mercado, para que não caiam em golpes e em situações como a registrada hoje. A gente orienta, né, a população que não adquira veículos de procedência duvidosa, que antes de comprar, de transferir, né, de fazer qualquer negócio, que investigue, que procure a polícia, que pesquise direitinho para não ter esse tipo de problema. Depois do intervalo aqui do News, as movimentações na retomada das aulas obrigatórias 100% presenciais e falta de qualificação impacta nas contratações do comércio para o fim de ano. A retomada das aulas presenciais 100% obrigatória na rede estadual de ensino teve início hoje. Nossa reportagem acompanhou as movimentações nas escolas e conversou com alguns alunos sobre este retorno. Seguindo os protocolos de segurança ao combate à Covid-19, as aulas presenciais se tornaram obrigatórias na rede estadual a partir desta quarta-feira. Com grande movimentação de estudantes pelas ruas da cidade e com salas cheias nas escolas, a euforia dos alunos devido ao retorno é evidente. Nossa, eu esperei bastante por esse momento, porque não aguentava mais ficar em casa e tá sendo ótimo pra mim, tô adorando. Eu esperava, eu tô gostando muito, eu queria muito que voltasse às aulas e eu tô feliz por esse momento, que continue tudo normal, é isso. Em questão de segurança, você tá se sentindo seguro, seguindo os protocolos? Todo mundo tá respeitando o distanciamento, todo mundo usando máscara, usando sua própria garrafinha, seu próprio material, né? Então tá muito bom. Eu tô gostando disso. A segurança tá bem boa. Para esse estudante, o retorno é essencial para a melhoria do aprendizado, além dos benefícios da ressocialização. É uma coisa muito boa, né? Porque nós estávamos precisando muito, porque querendo ou não em casa era bem mais difícil estudar, aprender a matéria, e voltou de uma forma muito boa, não ocorreu nenhuma aglomeração e já está fazendo muita diferença. Eu achei uma coisa muito boa. Entretanto, para o coordenador do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, o Sindiúti, o retorno é precipitado e teria sido uma decisão mais acertada caso os estudantes já estivessem todos imunizados. Considerando que no estado de Minas aí nós temos aí 1.500 contaminações diárias do Covid, a gente considera que ainda não era o momento ideal para o retorno dos alunos de forma assim, 100% e obrigatória, né? A grande questão que a gente bate aí a obrigatoriedade do aluno estar presente na escola em todas as semanas, né? Uma vez que a maioria dos nossos alunos, acho que a grande maioria, nem mesmo foi vacinada com a primeira dose, né? E os que foram vacinados, que está na idade aí de 16, 12 anos talvez, que foram vacinados com 16, 17 anos, tomaram só a primeira dose. Então esse que é o grande problema que eu acho que existe dentro das escolas, né? Segundo Ricardo, os pais deveriam escolher ou não se os filhos deveriam estudar presencialmente, como já estava sendo realizado antes. Eu acho que manter o presencial para aqueles pais que querem retornar seus filhos, poderia ter mantido, não ter a obrigatoriedade dos alunos retornarem para as escolas, né? Eles poderem, o pai optar por manter seus filhos em casa, realizando o trabalho remoto, com os professores também trabalhando da mesma forma, até o final do ano, até finalizar esse ano. E no ano que vem,
aí preparar para o retorno presencial. Acredito que todos os alunos aí vão estar todos vacinados, com segurança muito maior para a sociedade, para os alunos, para os pais. É isso aí, uma polêmica que vai continuar, né? Com a proximidade do período natalino e o aumento nas vendas de fim de ano, diversas empresas de Patos de Minas já começam a contratar novos colaboradores. No entanto, a falta de qualificação continua sendo um desafio para o mercado de trabalho. Com as festividades do fim de ano e promoções como a Black Friday se aproximando, o comércio em Patos de Minas está aquecendo. E a necessidade de contratação de novos funcionários para suprir a demanda de vendas é iminente. Realmente chegou o final do ano, são as melhores expectativas, né? Para um comércio mais aquecido. Haja visto que em novembro começam as promoções do Black Friday, os esquentas Black Friday. A gente tem que aumentar a nossa equipe e graças a Deus o comércio está melhorando agora com muitas aberturas, que passou tudo. E as coisas continuam caminhando, então nós estamos contratando, a gente está procurando, já está qualificando, já está treinando o funcionário para reforçar o Black Friday e também o final e o início do ano. Nas fachadas de diversas lojas pelo centro, é possível notar que cartazes que falam sobre a contratação de funcionários aparecem a todo momento. No entanto, contratar mão de obra qualificada não está sendo fácil, como relatam alguns lojistas e gerentes. Está faltando muita qualificação, não está fácil encontrar na nossa área de vendas e o pessoal engana-se, né? Porque vendedor hoje ele vende, ganha aquilo que ele quer, ele vende do jeito que ele quer e tem toda a segurança, a contratação é muito bem feita, mas realmente está faltando mão de obra qualificada em Patos de Minas. Apesar da movimentação estar aumentando e a economia sendo retomada, faltam candidatos para preencher as vagas. Nesta rede varejista, por exemplo, a procura para cargos oferecidos é de apenas 20%. A expectativa é boa da empresa, a gente está fazendo várias seleções, tanto para candidatos fixos como para temporário. Então a gente está correndo atrás, a procura ainda não está boa, então a gente vê uma dificuldade ainda de estar contratando o pessoal, mas a gente está tendo vaga tanto para fixo como para temporário aqui na loja também. Mesmo nas lojas que conseguiram se manter e não demitiram nenhum funcionário durante a pandemia, surgem vagas. E o mesmo cenário ocorre. Dificuldade na contratação. Nós procuramos segurar o nosso funcionário, né, prestigiar a equipe que está aqui e segurar todo mundo para chegar agora final do ano ou quando voltasse o movimento, agora as coisas estão voltando ao normal e a gente conseguiu segurar a nossa equipe aqui de vendas. De caixa a gente perdeu uma funcionária, ela resolveu mudar da cidade, então a gente até tem uma vaga para caixa, entendeu? Então, assim, graças a Deus a gente segurou a onda de todo mundo aqui para prestigiar o pessoal que já estava aqui, né? E esse é um problema antigo, né? É um problema que vem de muitas outras temporadas de contratações, como é nesse final de ano aí, nos finais de ano, né? Porque aí você tem uma demanda por pessoas para trabalhar, mas também essa situação esbarra na falta da qualificação, infelizmente, né? Que é algo que acontece muito nas cidades polo, até nas menores cidades aí, essa dificuldade com as qualificações para que esse mercado de trabalho possa absorver essa mão de obra. Mas a gente faz uma parada aqui no NTV News e em instantes tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Vamos falar também de futebol, o Atlético enfrenta o Grêmio, daqui a pouco, né? De olho na ampliação da liderança. E o Unipam promove o lançamento do vestibular 2022. Vamos falar de futebol, né? O Atlético entra em campo hoje para dar mais um passo rumo ao sonho do título do Brasileiro. Destaque para as informações do esporte com a repórter Giovana Oliveira, de Belo Horizonte. Hoje, o Atlético entra em campo no Estádio Mineirão em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, aquela partida que havia sido adiada em decorrência da data FIFA. A Prefeitura de Belo Horizonte liberou a ocupação de 100% dos estádios da capital mineira, então esse será o primeiro jogo aqui na capital com 100% do público. O Atlético que espera aí até 60 mil torcedores na noite de hoje para esse confronto contra o Grêmio. O Atlético que terá aí a presença do lateral Mariano, muito provavelmente ele já entrará aí na titularidade depois de ficar um período no departamento médico do clube. Porém, o técnico Cuca não irá poder contar com o zagueiro Nathan Silva, que irá cumprir suspensão após receber o 3º cartão amarelo na última rodada contra o Flamengo. Quem também não estará é o atacante Keno, que saiu nessa última rodada sentindo um pouco de desconforto na coxa
roxa, então será desfalque também para essa equipe do técnico Cuca. O Atlético que entrará em campo um pouco mais tranquilo, porque ontem o Flamengo, que jogou uma das suas 2 partidas atrasadas, né, lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, acabou empatando com o Furacão por 2-2. Já em relação ao Cruzeiro, que irá jogar sexta-feira às 9h30 da noite contra o Londrina pela Série B, ontem até a equipe do Londrina mesmo não ajudou tanto a equipe cruzeirense, porque venceu o Remo por 2-0 e com isso então atrapalhou um pouco o Cruzeiro na tabela de classificação, que agora está a 2 pontos da zona de rebaixamento. A equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo terá à disposição já o atacante Vitor Leque, que cumpriu suspensão na última segunda-feira, mas não terá à disposição o atacante Marcelo Moreno. Mudando um pouco de assunto, entrando já no assunto da Superliga, ontem o Minas venceu o Pinheiros por 3-0, com parciais de 25-15, 25-19 e 25-20. Então conquistou uma vitória importantíssima aí a equipe do Minas nessa Superliga Feminina de Vôlei. Obrigado, Giovana. O Centro Universitário de Patos de Minas lançou hoje o processo seletivo para o vestibular 2022 do Unipam. As inscrições para o vestibular 2022 do Unipam tiveram início no dia 30 de outubro e seguem até o dia 28 de novembro de forma online. Para aqueles que farão sua inscrição de forma presencial, o prazo vai de 29 de novembro a 2 de dezembro e a taxa de inscrição é de R$ 80. O observatório ele marca a abertura da nossa campanha do processo seletivo vestibular. Então, no dia 30 de outubro último agora, nós abrimos as inscrições por meio do nosso site www.vestibular.unipam.edu.br. Ali o candidato entra e se inscreve. Ele pode fazer a sua inscrição até o dia 28 de novembro pelo site. Depois, até o dia 2 de dezembro, é possível fazer a inscrição na nossa secretaria acadêmica aqui no Bloco A, no nosso campus da Rua Major Gotti. Importante ficar atento às informações constantes no edital do vestibular, disponível no site vestibular.unipam.edu.br. Lá, o aluno poderá conferir toda a documentação necessária e prazos. Ainda haverá o formato online, exceto para os cursos de Medicina e Direito para a aplicação das provas. Nós temos que nos lembrar de que, ainda nesse ano, o Unipam oferecerá as 2 modalidades de prova. O aluno, o candidato, ele pode optar por fazer a prova remota ou presencial, à exceção do curso de Medicina e de Direito. Medicina e Direito não tem a opção de fazer a prova de maneira remota. Para os demais cursos, há essa opção. Então é importante ler o edital com muita atenção para poder ficar por dentro de toda a documentação e de todos os prazos constantes do edital. A prova será aplicada no dia 5 de dezembro, de 13 às 18 horas, e o resultado será divulgado no dia 10 de dezembro. As matrículas serão realizadas dos dias 15 a 17 de dezembro, de 9 da manhã às 9 da noite, na Secretaria Acadêmica do Unipam, e nos dias 18, 20 e 21 de dezembro, de 9 às 17 horas, conforme a escala a ser divulgada no informativo entregue aos candidatos no dia do processo seletivo vestibular. As aulas se iniciam em 1º de fevereiro de 2022 e o Unipam reitera que retornará com 100% da presencialidade. E a nossa instituição, então, como eu já tenho anunciado há um bom tempo, está se preparando para retomar a presencialidade plena em todos os seus campos, em todos os ambientes de ensino e de aprendizagem, a partir de fevereiro de 2022. Então, toda a comunidade acadêmica, e quando eu falo comunidade acadêmica, são alunos, professores, familiares, todos devem se preparar para que, a partir de 1º de fevereiro de 2022, nós retomemos a presencialidade obrigatória, plena, em todos os nossos ambientes de ensino e de aprendizagem. Vamos conferir como é que fica o tempo em Patos de Minas e nos municípios vizinhos para quinta-feira.
você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? A tendência é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A umidade relativa do ar deve registrar 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 33 graus nesta quinta-feira. Em Patrocínio, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, variam entre 21 e 30 graus. Em Presidente Olegário, a máxima prevista é de 32 graus. E em Guimarães, os termômetros devem marcar a mínima de 20 e máxima de 31 graus. A seguir tem análise da notícia aqui no NTV News. Patos de Minas registra 13 novos casos de Covid-19 e ocupação hospitalar continua em baixa. Pacientes aguardam na UPA há quase 2 meses por procedimentos médicos. A recomendação do PROCON para que estabelecimentos repassem o cover artístico integral a artistas. A gente vai começar a nossa análise da notícia mostrando uma reclamação que vem de pacientes que estão internados na UPA em Patos de Minas e que aguardam há quase 2 meses por uma cirurgia. Avanir Gonçalves está internado na unidade de pronto atendimento de Patos de Minas, a UPA, desde o dia 13 de setembro de 2021, aguardando para fazer uma cirurgia na tíbia da perna direita. Além disso, há o desgaste na perna esquerda e só com a cirurgia ele poderá voltar aos movimentos normais das 2 pernas. Para ele, tem sido sofrido aguardar tanto tempo longe da família e sem saber qualquer previsão de poder realizar o procedimento. Angustiante, doloroso para mim, sem poder estar com a minha esposa, minha família, sem falar que quanto mais eu fico aqui, mais difícil será a minha recuperação na fisioterapia. Paulo Roberto tem 65 anos, morador do distrito de Alagoas e está internado há 44 dias, também na UPA, aguardando uma cirurgia no fêmur. Estou aqui há 44 dias, precisando de uma internação para ser operado. E até hoje não consegui. Eu queria pedir para você, por favor, sejam humanos e façam cirurgia assim. Já o Júlio César está internado no local desde o dia 11 de setembro deste ano, com uma fratura no braço e também aguarda por uma cirurgia. Precisando que essa operação saia rápido, espero que vocês dêem atenção aí pra gente aqui. A gente está sofrendo muito de ficar aqui nesse lugar. Em todos os casos, são mais de 40, 50 dias de espera, sentindo dores e sem expectativa de terem seus casos solucionados. O que eles esperam é que sejam amparados pelo poder público e tenham suas cirurgias realizadas o mais breve possível. Peço a todos que nos ajudem a nós termos uma saúde mais firme, uma saúde mais perfeita, que os governantes possam nos dar o direito de ter uma saúde com respeito e dignidade. Assunto que abre a nossa análise da notícia desta quarta-feira aqui do NTV News. Comigo está Gui Boaventura para a gente debater entre esses e outros fatos, né? O que nós temos aí, boa noite primeiro, né? Nós temos aí uma situação que se repete, o paciente pedindo pelo amor de Deus, pelo atendimento e a gente vendo isso constantemente acontecer com a UPA, que não era para ser assim, tendo que ser aí uma espécie de mini hospital para aguardar que esses pacientes consigam esses procedimentos. Boa noite para você, Odaí. Boa noite ao nosso telespectador. Olha, você falando isso aqui, eu vendo essa matéria no ar aí, eu fico sonhando com determinadas coisas. Uma delas é de que um político, que um administrador público chegue na televisão, chegue na rádio, no site, em qualquer lugar e diga, olha, a nossa situação é preta. E o Estado não consegue atender a população. Porque a saúde pública, ela só é usada no Brasil para fazer campanha política.
Ninguém, nenhum administrador tem coragem de bater no peito e contar a real, contar a verdade sobre a saúde pública, o atendimento público de saúde. Vide o que acontece em Patos de Minas e aqui na nossa região. A nossa situação é caótica, a nossa situação é terrível, a nossa situação é precária, a nossa situação está completamente fora do controle. Nós tivemos um hospital que fechou as suas portas, já não era bom com esse hospital. Abriu-se um outro hospital que não atende ainda um percentual, nem que seja razoável, dessa falta que faz esse outro hospital. Nós temos um hospital que é o Agarrad, que é um hospital público completamente lotado há muito tempo, e o que se ouve quando é notícia, quando o hospital se manifesta para alguma coisa, é para pedir que não mande mais doente para lá, porque não tem vaga. Ele trafega o ano inteiro lotado, de janeiro a janeiro. A situação real é essa, a situação que os políticos vêm colorir nas matérias, nas reportagens, nas entrevistas, nas postagens principalmente, que é onde eles falam o que querem, sem nenhum contraponto. Isso é falácia, isso é fantasia, porque a nossa saúde, ela atende um percentual muito pequeno, tapeia um pouco, faz que atende, acaba não atendendo. A maioria passa por esse tipo de coisa. Vai para uma UPA, fica lá 2, 3, 4, 10, 12 horas esperando na fila. E quem é pobre, quem precisa da UPA, sabe o que eu estou dizendo. Se você tiver uma fratura, esse é o maior absurdo, Odair. Isso é o maior absurdo. Se você tiver uma fratura e depender do SUS para fazer uma cirurgia, essa fratura sua vai colar de maneira desorganizada, vai colar de uma maneira errada, aí você vai ter um atendimento daqui a 90, 120 e algumas até 180 dias para fazer uma cirurgia num membro que você teve o osso quebrado. E o que acontece é que você tem que quebrar de novo para consertar aquilo. Que é um sofrimento imposto à população que não dá para entender. Essa fila é enorme, a fila hoje é enorme. E com um detalhe, para coroar ou para colocar a cereja em cima desse bolo, hoje nós temos um grande número da população, de pessoas da população voltando aos hospitais, pessoas que ficaram retidas aí com essa pandemia. Não, eu não vou no hospital porque eu tenho medo de ir lá no hospital, de medo de pegar a Covid-19. Então não foi no hospital para tratar de coração, de rim, de fígado, de outros órgãos, né, de outras doenças, de outras comorbidades, né, desde qualquer problema, desde de diabetes, por exemplo, até a hipertensão. Esses pacientes voltaram para os hospitais, estão voltando para os hospitais, estão enchendo os hospitais novamente. E os hospitais particulares não conseguem absorver a demanda que pode ser até comprada pelo setor público, e os hospitais públicos não conseguem atender essas pessoas. As pessoas voltaram para a UPA. Nós estamos vivendo um momento de muita tensão no atendimento público de saúde. A verdade é essa. A verdade não é a fantasia pregada nas postagens, nas entrevistas e etc. E era um caos anunciado já, né? Já era algo que já se sabia que ia acontecer. Vamos colocar os números da Covid aí na tela, os números de Patos de Minas, né? Após 4 dias sem a publicação dos boletins, devido ao fim de semana e também ao feriado, nesta quarta-feira a Secretaria Municipal de Saúde divulgou que mais 13 casos foram confirmados, elevando aí para 17.688 o número de infectados desde o início da pandemia. Não foram registrados novos óbitos, mantendo em 551 a quantidade de vidas perdidas. Os dados mostram que até o momento 17.090 pessoas conseguiram se recuperar, o que indica aí um percentual de cura de 96,61%. Apenas um patense está internado, ocupando aí leito clínico, e a ocupação de UTI está zerada. A gente analisa também as internações
com o boletim aí de ocupações hospitalares, né, nas redes de saúde pública e privada, e considera ainda, nesse caso, considerando pacientes também de outros municípios. A ocupação de leitos clínicos está em 2,22%, é bem baixa, né, mas com percentual zerado para os leitos de UTI, o que, claro, é uma ótima notícia. Por falar no assunto, a taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil está em 1,04, apontou o monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido, o que significa que cada 100 pessoas com o vírus no país infectam outras 104. Na semana passada, a taxa estava em 0,68, menor índice registrado desde abril de 2020. Né? Qualquer valor acima de 1, qualquer valor que seja acima de 1, significa que o contágio está acelerando. Portanto, nós temos aí uma movimentação para cima. A taxa de transmissão no país está dessa maneira e é uma das principais referências para se acompanhar a evolução da pandemia, como é feito no Brasil. Meu caro Gui Boaventura, é tudo que a gente não quer, é que a pandemia acelere, é que a gente tenha essa taxa aumentando, né? Olha, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, no que acontece no mundo. A China está às voltas de novo, e outros países do leste europeu também, às voltas com o aumento da Covid-19. Novo surto da Covid-19 no mundo. Aqui a gente não pode imaginar que já acabou, que nós vencemos a Covid-19. Nós não vencemos essa guerra ainda. Essa guerra está aí e nós estamos brigando com essa pandemia ainda. Estamos com ocupação de leitos de hospital zerado, o percentual está lá embaixo, o número de contaminação é muito pequeno nessa altura do campeonato, mas eu quero lembrar o seguinte, eu tenho falado sempre isso aqui, é uma grande preocupação, Odair, é que o vírus começou com um. Sim. Não foi com uma multidão. Sim. Ele começou com um primeiro contato e virou o que virou no mundo. A China, de 31 províncias da China, 19 estão às voltas com essa variante Delta e passando de novo um perrengue danado, inclusive com o governo chinês mandando que as pessoas estoquem alimentação, estoquem comida. Isso quer dizer que lockdown pode ser decretado a qualquer momento, eles podem parar de novo. É uma situação terrível e a gente não pode descuidar, não. Nós estamos vivendo um bom momento aqui no Brasil e precisamos de aproveitar esse bom momento aqui no Brasil. Correr atrás de vacina. O governo federal está tentando negociar hoje, inclusive, colocando isso nessa votação da PEC dos precatórios, tentando trocar isso, dizendo que não tem como comprar vacina para os 2 meses no final do ano, que é novembro e dezembro, e com a previsão de 100 milhões de vacinas para ser compras da Pfizer em 2022 para vacinar a população brasileira. Então, nós estamos ainda muito inseguros em relação a tudo isso aí. Os assuntos estão sendo colocados na mesa e esses assuntos eles precisam ter atenção. E atenção de quem? Do povo. Para quê? Para não se descuidar e não achar que está tudo bem, que já passou e de repente um surto de novo e aí não aguentamos mais, né? A gente precisa manter esse bom momento, né? Como você falou aí, com essa baixa, essa redução aí nas ocupações, esse número menor aí de casos. Mas vamos girar o assunto, Gui. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, restabeleceu a validade de decisões judiciais que impedem a ocupação e a obstrução de rodovias federais em decorrência da greve dos caminhoneiros. O ministro atendeu o pedido da União e suspendeu os efeitos da decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tinha cassado as decisões, as tutelas provisórias da primeira instância da Justiça Federal, que proibiam aí a obstrução das vias. Portanto, a gente teve aí, primeiro, decisão proibindo que os caminhoneiros fechassem rodovias. Depois tivemos ontem decisão autorizando que eles pudessem fazer esse fechamento de rodovias. E hoje o ministro Fux determinou que não, que tem que se manter as vias liberadas mesmo com as manifestações, Gui. Eu também acho que as vias têm que estar liberadas, que esse negócio de fechar a rodovia, isso é um negócio muito bruto, né? Muito traumático esse negócio de você fechar as rodovias, não deixa ninguém passar, só passa ambulância e etc. Agora, é preciso dar um jeito nessa situação dos caminhoneiros no Brasil. O caminhoneiro no Brasil hoje não tem condição de trabalhar, ele não consegue trabalhar. Se não
fizer, tomar uma posição, uma atitude, ou pelo menos ter uma política para permitir que o caminhoneiro saia de casa com uma perspectiva razoável de ganho, para trazer o alimento para dentro de casa, para trazer a subsistência para a família, o Brasil vai parar. E o Brasil anda nas costas de um caminhão. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Essa é uma parte extremamente sensível do Brasil. O Brasil anda em cima de um caminhão. Agora, fazer o caminhoneiro sair de casa pagando para trabalhar é uma injustiça muito grande, porque a vida na estrada já é um sofrimento absurdo. Com um detalhe, daí, e telespectador, não existe nenhum indicativo de uma política ou de uma intenção para solucionar esse problema. E eu quero dizer aqui o seguinte: essa questão de redução dessa carga de imposto não é a solução definitiva para a questão do combustível no Brasil. Do que adianta você ter uma empresa de combustível com monopólio da exploração de combustível, tanto da extração do petróleo até a venda final, até o consumidor, um monopólio que só é explorado pela Petrobras, com a justificativa de que a Petrobras é nossa. Ela tem um lucro nos 3 meses, no último trimestre, de 31 bilhões de reais, e o povo brasileiro com esse sofrimento. Adianta você ser dono dessa empresa que pisa no seu pescoço e te sacrifica tanto? Porque o combustível não é só o preço do combustível. No preço do combustível vem atrás o preço do arroz, do feijão, da carne, de toda a energia elétrica, né? De tudo que se anda em volta e tudo precisa de energia, seja ela de que jeito for. Então é muito complicado isso aí, e a gente não vê ninguém apontando uma saída, né, uma política pública ou uma saída para essa questão do preço do combustível no Brasil. Até porque, se nós somos donos, a gente tem que ter a prerrogativa de barrar um aumento, como está sendo feito. Temos que ter essa prerrogativa, criar mecanismo para isso, porque o povo brasileiro não aguenta, não. Pois é, mas essa prerrogativa... A situação é muito complicada. Mas essa prerrogativa tem essa prerrogativa no Congresso, tem essa prerrogativa na presidência da República. É preciso que alguma posição seja tomada. É preciso que alguma coisa seja feita, porque o brasileiro é dono de uma empresa que vive com o pé no pescoço do brasileiro, sufocando o brasileiro. Tudo o que acontece hoje em termos de inflação, de alta de preço, né, de toda a dificuldade, de uma possível greve dos caminhoneiros aí. E greve, esse negócio de falar, porque o STF, greve é meio arbitrário. Se resolver, para. A gente precisa deixar de pagar em dólar um produto que é nosso e é fabricado em reais. Então, esses mecanismos precisam ser realmente revistos. O Gui, vamos girar o assunto, porque foi publicado pelo PROCON de Patos de Minas nesta quarta-feira uma recomendação com orientações para estabelecimentos que oferecem atrações musicais e culturais ao vivo e que cobram pelo serviço. O órgão recomenda que, se for cobrada taxa de cover artístico, os consumidores sejam informados, o que é lógico e é preciso que realmente isso ocorra, né? E a quantia arrecadada, né, é outra recomendação aí do órgão, deverá ser integralmente transferida aos artistas responsáveis pela apresentação, que é uma reivindicação que a gente mostrou aqui já, Gui, desses artistas patenses, reclamando que esse valor não tem sido repassado a eles integralmente, o que deveria ser aí um acordo entre artista e dono do estabelecimento onde ele se apresenta, teve que ir parar no PROCON para que houvesse essa determinação ou essa orientação. Mas isso é uma relação capital-trabalho. Deveria ser, assim, uma relação tão somente de capital e trabalho. Mas no Brasil não é. É a imposição do poder econômico. Porque o dono do bar fala, não, tudo bem, sem problema nenhum. Você não quer trabalhar por X, pelo preço que eu estou pagando? Não tem problema, eu toco música mecânica. Só que quem faz as leis no Brasil não protege o trabalhador brasileiro. Porque devia falar, olha, beleza, ótimo, você vai pagar um imposto mais alto porque você não está dando trabalho para um segmento importante da nossa sociedade, que é o segmento artístico.
Se você der a oportunidade, se você empregar o artista no seu estabelecimento de lazer, de entretenimento, você vai pagar uma taxa de imposto menor do que se você não contratar ninguém, não ser empregador, se você não oferecer trabalho para esse segmento. Você tem a livre escolha, só que de alguma forma você vai pagar. E aí não tem esse tipo de controle, que aí o Estado deveria entrar para controlar, para colocar alguma coisa para pesar na balança, né? Não tendo esse controle, é obrigado a fazer esse tipo de coisa, de ingerência, o PROCON entrar no meio para fazer uma fiscalização, porque isso existe. O proprietário normalmente cobra o couvert artístico e não repassa isso na totalidade para o músico chia com razão, né? É a mesma coisa, é o mesmo relacionamento do músico com o escritório de arrecadação de direitos autorais no Brasil, o ECAD. É um negócio assim de você não entender por que isso acontece e como isso acontece num país como o Brasil. Ok, vamos fazer uma mudança aqui no nosso assunto também, a gente muda, porque a gente volta a falar de educação, mostrei agora há pouco uma matéria falando dessa retomada das aulas, mas diferente da rede estadual, que a gente mostrou aqui, estadual de ensino, a retomada das aulas 100% presenciais nas escolas municipais em Patos de Minas terá início só na próxima semana. A decisão foi tomada pela Secretaria de Educação, juntamente com os diretores, adiando o retorno para o dia 8 de novembro. Aí vem a justificativa. É que muitas mesas e cadeiras foram retiradas das salas de aula para cumprir o distanciamento do protocolo anterior e, em razão do feriado, as unidades não tiveram tempo suficiente de readequar os ambientes até esta data de 3 de novembro. Solicitaram, então, aí um prazo maior para que fosse retomada as aulas no município. Portanto, o município não retomou hoje, só na próxima semana. Eu posso me recusar a falar sobre isso? Completamente. Você sabe, eu vou explicar por que é que eu me recuso a falar sobre... Porque isso é tão infantil... É uma explicação tão palha que não dá para você entender, não tem como explicar. Pois se isso, só que nós estamos anunciando aqui, que tem pelo menos um mês, no mínimo, tem pelo menos um mês que a gente fala sistematicamente da volta às aulas no dia 3, obrigatoriamente no dia 3 de novembro. Discutindo se compensa, se não compensa, se isso, se aquilo outro. Agora, não deu prazo para arrumar as salas? Porque nós tivemos só um final de semana? Isso é uma explicação, sabe, tão pueril que não dá para falar sobre isso, sabe? Se eu for falar sobre isso, a crítica vai ser muito pesada e vão até me entender mal. Mas, resumindo tudo, é uma vergonha. Vamos fazer uma parada rápida, então, aqui no News. Depois do intervalo, o parecer final da comissão processante opina pela cassação do mandato do vereador Marquinhos das Bananas e a sessão de julgamento do caso pelo Legislativo Patense terá início nesta quinta-feira. O parecer final da comissão processante instaurada para apurar a suposta quebra de decoro parlamentar do vereador Marcos Antônio Rodrigues, o Marquinhos das Bananas, opinou pela cassação do seu mandato. O vereador foi acusado por uma ex-assessora de seu gabinete de ter cometido assédio sexual. Se for cassado, o parlamentar será o primeiro na história do município a perder a cadeira do Legislativo por quebra de decoro. O caso foi a público no mês de julho. A ex-assessora do parlamentar informou ao jornalismo da NTV que o assédio sexual começou no início desse ano. Disse que o vereador Marquinhos das Bananas lhe tratava mal na frente das pessoas, mas que fora do trabalho sempre ligava querendo conversar sobre assuntos pessoais e falava sobre questões íntimas. A ex-assessora relatou ainda que ele perguntava sobre suas preferências sexuais, oferecia presentes, pedia para ver o corpo dela e, com as negativas, ainda sofria ameaças com a perda do cargo. A denúncia foi formalizada em abril no Ministério Público e, em julho, a assessora foi ouvida pela Polícia Civil. A denúncia também foi apresentada à Câmara Municipal e os vereadores votaram pela abertura de uma comissão processante.
Então ele tem todo um procedimento de recebimento, de análise, de possibilidade de recebimento ou de rejeição, depois instauração de uma comissão processante, depois a oportunidade que é dada ao denunciado de apresentar defesa e arrolar testemunhas, né? Com a instrução do processo, nós vamos caminhar para a fase de defesa final e apresentação de parecer, né, emitido pela comissão processante, que vai opinar ou pela caracterização da conduta apontada em relação ao denunciado ou a ausência dessa conduta. Os sorteados para compor a comissão processante foram o vereador Mauri Sérgio Rodrigues Mauri da JL como membro da comissão, vereador José Eustáquio de Faria Júnior como relator e vereador João Batista Gonçalves Cabo Batista como presidente da comissão. Os vereadores tiveram prazo de 90 dias para concluir o parecer final do relatório da comissão, que opinou pela cassação do mandato. A comissão ela dá um parecer que é opinativo, né? Isso vai ser apreciado em sessão legislativa pela Casa Legislativa, né? Pela Câmara Municipal. E aí os vereadores que vão compor essa seleção vão apreciar, através das manifestações tanto da defesa, né, quanto de qualquer vereador que possa buscar qualquer tipo de esclarecimento, o voto, através do voto, fazer o julgamento dessa representação. A Câmara já havia instaurado outras comissões processantes, mas esta foi a primeira em que houve o pedido de cassação. A votação ocorre nesta quinta-feira e os vereadores podem votar pela cassação ou pelo arquivamento da denúncia. Na primeira hipótese, se optarem pela cassação, a Câmara publica um decreto comunicando a perda do mandato e o documento é encaminhado à Justiça Eleitoral, que indica um suplente para ocupar o cargo. Se arquivado, o vereador segue normalmente o mandato pelo tempo que ainda lhe resta. Ainda no primeiro caso, como consequência, se o vereador quiser se recandidatar, ele pode ter seu nome considerado inelegível caso fira os critérios da Lei de Ficha Limpa. Dependendo da conduta que for apreciada, né, é possível, de acordo com as disposições da Constituição Federal, que se reconheça a inelegibilidade desse agente político, né, do saldo remanescente do mandato, até um período de, se não me falha a memória, 8 anos. Então ele ficaria inelegível, né? Mas isso é uma consequência que vai verificar de acordo com a hipótese apreciada para cada procedimento. Pois é, como você viu aí, está agendado para esta quinta-feira, amanhã, o início do rito da sessão de julgamento do caso pelo Legislativo Patente. O repórter Caio Machado está na Câmara e tem mais informações sobre o assunto. A comissão processante que apura a denúncia de assédio sexual do vereador Marquinhos das Bananas contra uma ex-assessora parlamentar decidiu pela cassação do vereador. Conversamos com Ezequiel Macedo, presidente da Câmara de Vereadores, que trouxe detalhes sobre a reunião, que acontece na manhã desta quinta-feira. Agora, concluído os trabalhos da comissão processante, feito o relatório final, encaminhado a mim como presidente, eu despachei, convoquei reunião extraordinária no qual vai ser julgado, né, o caso, né, com base no relatório final da comissão processante. Lembrando que o rito a ser seguido, nós seguiremos de acordo com o Decreto-Lei 201 de 1967. O início, né, como de costume, logo em seguida o vereador ou os advogados podem pedir para que seja lido partes do processo ou todo o processo, tudo aquilo que foi investigado, que foi trabalhado durante todo esse tempo. E terminado isso, cada vereador tem 15 minutos, se quiserem falar. Após o advogado de defesa tem 2 horas e após a fala do advogado, a defesa, aí sim passamos para a votação. A votação, lembrando que é nominal e é sim e não. Durante a reunião,
né? A imprensa não terá acesso. Os únicos que vão participar são os vereadores, os assessores, a procuradoria, os assessores necessários para o bom andamento da reunião, aqueles assessores também que já faziam parte da comissão, que ajudaram, contribuíram no trabalho da comissão processante, e somente estes, né? E as partes, né? Os advogados das partes também. E após a reunião, aí sim o resultado final será divulgado para a imprensa e para a população de Patos. Sem previsão de término, a votação terá início às 8 horas da manhã desta quinta-feira. E são precisos 12 de 17 votos para que o vereador Marquinhos das Bananas seja cassado. O decreto-lei, né, para que um vereador seja cassado, são necessários 2/3 do total de vereadores. Lembrando que aqui em Patos nós somos 17 vereadores, então são necessários para a cassação de um vereador 12 votos. Não dos presentes, mas do total de vereadores. É com você aí nos estúdios, Odair. Eu sou o Caio Machado, com imagens de Diego Braga, para o jornalismo da NTV. Muito bem. Ô Gui, nós temos então, portanto, uma conclusão final desse ritual aí da comissão processante, né? Dessas oitivas, foram ouvidas as partes, os envolvidos. Esse parecer final pediu a cassação do vereador, o que não indica que ele deverá ser cassado, né, por esse motivo, mas sim em uma sessão onde serão ali colocados todos os assuntos novamente do que foi apurado, e os vereadores é que vão decidir essa situação. O que esperar, então, dessa sessão de julgamento que começa amanhã pela manhã? Só Deus sabe. Não tem como... Não tem como você fazer uma previsão, mesmo porque o que está em interesse ali, eu quero que o telespectador entenda muito bem isso aí, porque são duas coisas. Esse caso do Marquinhos das Bananas tem dois processos. Um na Justiça Comum, que está em inquérito ainda, que foi mandado pelo Ministério Público, mandado investigar, formar o inquérito, investigar e levar esse caso para a Justiça. Essa é uma coisa. Esse vai seguir o rito da apuração, da busca da verdade e tal. Esse julgamento na Câmara, apesar de todo o trabalho dessa comissão processante, que a gente não pode desprezar, vai ser um julgamento político. O que vai decidir essa questão na Câmara é vontade política, é acerto político. Isso não sou eu que estou falando isso, não é nesse caso especificamente do Marquinhos das Bananas, mas em qualquer caso que é julgado por uma casa legislativa. A decisão é política e nós estamos cansados de ver isso aí, né? Nós estamos cansados de ver gente ser cassada e depois ser inocentada, cassada e depois ser inocentada, ou ser inocentado ou não ser cassado e depois ser condenado na Justiça Comum. Isso é líquido e certo. Esse julgamento é um julgamento político, portanto não dá para fazer nenhuma previsão, mesmo porque existe a possibilidade de outros casos aparecerem na Câmara Municipal e tem muita gente com a barba de molho. Muito bem, a gente vai acompanhar então tudo isso. Isso aí que eu quero dizer é o seguinte, quem está julgando agora pode ser julgado ali na frente. Sempre pode, né? Nós vamos continuar acompanhando. Amanhã o jornalismo da NTV vai estar apurando todos esses fatos aí, do jornalismo da NTV, da nossa FM e também do Pato Já. Uma última informação antes da gente encerrar, Gui. A gente citou agora há pouco, mostramos aí o relato desses pacientes que estão aí há quase 2 meses esperando por atendimento na UPA, né, por procedimentos. O Conselheiro Estadual de Saúde, que é o Pedro Cunha, ele está me falando aqui que amanhã haverá uma reunião às 14 horas, né, agendada aí, solicitada essa reunião pelo Conselho Estadual de Saúde com autoridades da saúde em Patos de Minas, né, e da Secretaria Estadual de Saúde, e que essas são situações que ele vai colocar nessa reunião, inclusive tendo como base essa reportagem feita pela NTV, né, o jornalista da NTV esteve lá e fez essa reportagem, colheu essas informações aí sobre essa situação desses pacientes na UPA, e aí a gente vai esperar realmente que o Conselho possa levar essas informações, mais uma vez, né, para sensibilizar esses órgãos de saúde. A gente espera que a situação seja resolvida. Gui, a gente encerra então a nossa análise, amanhã a gente se encontra aqui novamente? Podemos agendar? Com certeza. Então já estou convidando no ar, porque aí já fica agendado.
Vamos aí. Obrigado e até amanhã, então. Um abraço, boa noite. Boa noite. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra.